Boa tarde, meu nome é Henrique Zanella, eu sou um bolsista de C do programa ProPitch. O meu professor orientador é o Charles Christian Mears. Eu vou apresentar meu IC intitulado Segurança de Redes nas Operações de Containers em Nuvens OpenStack. Dando um pouco de contexto, é bem perceptível que houve um crescimento do uso de computação em nuvem nos últimos anos, e isso está um pouco vinculado a conceitos de virtualização. A virtualização permite que as empresas criem ambientes virtualizados a partir de um único sistema, um único hardware físico. Basicamente, eles pegam uma máquina física e dentro dessa máquina eles separam várias pequenas máquinas, vários pequenos computadores. E eles conseguem gerenciar os recursos físicos como CPU, memória, ou até vezes recursos de vídeo, de uma forma mais eficiente com o que nós chamamos de hipervisor, um programa que vai dividir todos os recursos de uma forma melhor. Com o tempo existem aprimoramentos de técnica de virtualização ou até inclusão de novas abordagens, como por exemplo o que nós chamamos de containers. Os containers em si, eles são uma tecnologia de virtualização em nível de sistema operacional e eles funcionam como uma opção comparada da virtualização de máquina. Eles são menores, possuem uma overhead menor do que uma virtualização completa. A ideia dos containers é executar qualquer tipo de aplicação independente de uma plataforma ou de um hardware específico. E ainda falando de containers, as empresas que utilizam os containers, uma delas é o Docker. O Docker em si é uma plataforma como serviço que automatizou toda a forma de criação, gerenciamento e exclusão de containers de uma forma automatizada. E na época que o Docker começou a trabalhar com os containers, ele percebeu que além das outras empresas que estavam trabalhando com os containers, cada uma delas tinha o seu padrão. Então ele decidiu chamar um grupo dessas empresas e criar o que nós chamamos de Open Container Initiative, ou OCI. E assim o Docker conseguiu padronizar como os containers deveriam ser criados, gerenciados e excluídos para todo mundo conseguir fazer que as suas ferramentas fossem modulares. E como o container doou parte do seu código para o OCI, outras comunidades como o Kata Containers utilizaram esse código para estudar novas tecnologias utilizando de containers. Eles queriam criar containers mais seguros utilizando de máquinas virtuais. Então, uma das funcionalidades que o Kata estava querendo mudar basicamente chama runtime, que para o Docker é runC, para o Kata é o Kata. Como eles são modulares, existe a possibilidade de fazer essa troca. Por isso que o Kata conseguiu fazer essa troca dentro da plataforma Docker. À esquerda, temos o container que ele é encapsulado utilizando de funcionalidades do Linux. E à direita, nós temos o Kata que utiliza de uma máquina virtual minimalista e dentro dessa máquina virtual ela coloca o seu container. Então o Docker em si, ele cria o processo e isola aí dentro da mesma máquina, onde o Kata ele cria a máquina virtual primeiro e depois coloca o processo dentro dessa máquina. À esquerda temos um nível de encapsulamento e o Kata utiliza 2 níveis de encapsulamento. Enquanto o Kata aumenta a segurança, ele perde um pouco no desempenho. Isso ocorre devido a como o Kata implementa a comunicação de redes. Quando você quer fazer a comunicação de container para container no Kata, por exemplo, quando você está querendo fazer o dado entrar ou sair, ele primeiro passa na interface TH0, ele bate no controle de filtro de tráfego para então ser espelhado para a interface chamada TAP0. E depois desse espelhamento na TAP0, ele é espelhado novamente para então chegar na interface do container, chamada TH0. Então existe um duplo espelhamento. E isso causa um pouco de perda de desempenho. O test bed da pesquisa ocorreu da seguinte forma. Existe pares de grupo, pares de containers servidores, utilizando as redes do Linux. Nós temos das redes do Docker, nós temos a rede bridge, nós temos a rede host, a rede MacVLAN e a rede overlay. Então, são feitos 15 testes para cada par cliente-servidor de cada rede. Então, aqui, por exemplo, nós temos o container C1 e o container C2. Um container é visto como cliente e o outro container é visto como servidor. Então, a ideia do teste é fazer a comunicação entre 2 servidores, cada um
de redes específicas dentro dos pares, como já foi falado, para então verificar qual que é a largura de banda ou a latência dessa comunicação, ambos para o kata e para o RunC. Isso também, a gente também utiliza da ferramenta chamada StressNG, que basicamente estressa toda a CPU, que no caso do servidor, a CPU do servidor, para verificar o quanto de perda de informação pode ocorrer quando a CPU tem uma fila cheia. E todo esse teste e todos os testes são feitos dentro da ferramenta OpenStack da nuvem computacional NET da UDESC Joinville. Os resultados, basicamente, vamos começar pelo host. Quando o kata ele utiliza da rede host, ele precisa vincular a rede, o container, com a rede host do sistema não virtualizado. E como o container está dentro de uma máquina virtual, isso não é possível. E por isso que foi definido que quando a gente está falando do kata, o valor dos seus tests é definido como 0. Aqui na parte de cima é um sistema não estressado, aqui na parte de baixo é um sistema estressado. Você pode ver que o kata ele possui uma largura de banda maior em ambos os casos, ambos no sistema normal e no sistema não estressado. E quando se olha para a latência, o Docker em si ele possui uma latência menor do que o kata, devido a como o kata implementa a comunicação de um container para container em ambos os sistemas. Então, de certa forma, existe uma perda grande de desempenho quando se utiliza o kata, mas ele é mais seguro do que o RunC. Eu espero que tenha gostado. Obrigado.